E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou começar a falar sobre as equações lineares de segunda ordem, fazendo uma pequena introdução explicando o que é e qual a importância do Wronskiano. Uma equação linear de segunda ordem é uma equação que pode ser escrita na forma derivada segunda mais uma função vezes a derivada primeira mais uma outra função vezes a incógnita igual a uma outra função g de t. Quando essa função g, que é a função que não multiplica nem y nem as derivadas, quando essa função for identicamente nula, a gente diz que a equação é homogênea. No caso geral, a equação é não homogênea. Vamos ilustrar com um exemplo bem simples, que é essa equação aqui. Derivada segunda é igual a 3, que é uma constante. Essa equação é muito fácil de resolver. Se a derivada segunda é igual a 3, então a derivada primeira é a integral de 3dt, que é 3t mais uma constante de integração aqui. Observe que para determinar essa constante, eu preciso de um valor para t e um valor para a derivada primeira. Ou seja, eu preciso de uma condição do tipo y' de t0 igual a uma constante z0. Eu preciso dar um valor para y' e um valor para t. Depois, para encontrar a função y, é só integrar de novo. Y vai ser a integral de 3t mais c1 dt, que é 3 sobre 2 t quadrado mais c1 vezes t mais uma constante de integração c2. Essa constante c2 eu posso determinar dando um valor para t e um para y, ou seja, com a condição do tipo y de t0 igual a y0. Agora lembre que ao resolver um EDO de primeira ordem, surgia apenas uma constante, que era encontrada por meio de uma solução inicial para y. Agora, nas EDOs de segunda ordem, vão surgir duas constantes. E para determinar essas constantes eu preciso de duas condições iniciais, uma para y e outra para a derivada primeira. E é isso que diz o teorema de existência e unicidade. Se as funções a de t, b de t e g de t forem contínuas no intervalo i, então dados t0 em i e números reais y0 e z0, o problema de valor inicial dado pela equação linear não homogênea e as condições iniciais y de t0 igual a y0, y' de t0 igual a z0, esse PVI vai possuir uma única solução que será definida em todo o intervalo i. Um fato curioso é que se eu tiver duas soluções y1 e y2 da equação linear homogênea, qualquer função da forma c1 y1 mais c2 y2, onde c1 e c2 são constantes reais, também vai ser uma solução da equação homogênea. Essa forma aqui é o que a gente chama de combinação linear de y1 e y2. É uma soma de produtos dessas funções por constantes. Isso aqui é fácil mostrar, é só substituir na equação e ver que dá zero. Agora considere esse PVI formado pela equação homogênea e as condições iniciais para y' e para y. Mesmo se eu souber que uma certa solução y é da forma c1 y1 mais c2 y2, como que eu faço para encontrar as constantes c1 e c2? Substituindo em t0, a gente fica com y de t0, que é y0, vai ser igual a c1 vezes y1 de t0 mais c2 vezes y2 de t0. E y' de t0, que é o que a gente está chamando de z0, vai ser c1 vezes y1' de t0 mais c2 y2' de t0. Então, as nossas constantes c1 e c2 têm que satisfazer esse sistema aqui. Supondo que a gente conhece as funções y1 e y2 e as constantes y0 e z0. Para que esse sistema tenha solução, quaisquer que sejam y0 e z0, a gente precisa que o determinante da matriz dos coeficientes, que é essa aqui, seja diferente de zero. E aí a gente resolve o sistema e encontra as constantes c1 e c2.
Isso que a gente fez pode ser resumido no seguinte teorema. Se y1 e y2 são soluções da equação homogênea, então vai ser possível escolher constantes C1 e C2, tais que o y igual a C1 y1 mais C2 y2 é uma solução do PVI, se somente se o determinante, esse determinante aqui, y1, y2, y1', y2', não se anular em T0. Esse determinante aqui é o que a gente vai chamar de Wronskiano. E a gente escreve W, Y1, Y2 de T, ou simplesmente W de T. Além disso, qualquer solução vai poder ser escrita como uma combinação linear de y1 e y2, desde que esse determinante não seja identicamente nulo, ou seja, que ele seja diferente de zero para algum ponto t0 no intervalo onde as funções são contínuas. Quando isso acontece, a gente fala que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. E a expressão C1, Y1 mais C2, Y2 é chamada solução geral da equação homogênea. Observe que é sempre possível obter um conjunto fundamental de soluções. Fixar o T0, basta definir y1 como sendo a única solução da equação homogênea, tal que y de T0 seja igual a 1 e y' de T0 igual a 0. y2 como sendo a única solução com y de T0 igual a 0 e y' de T0 igual a 1. Nesse caso, o Wronskiano de y1 e y2 em T0 vai ser o determinante dessa matriz aqui, que é 1. Como é diferente de 0, significa que esse conjunto formado por y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções. Finalmente, temos o seguinte teorema, atribuído a Abel. Sejam y1 e y2 soluções da equação homogênea e T0 em I fixado. Então W de T é W de T0 vezes a exponencial de menos integral de T0 a T de A de T dt. Em particular, como a função exponencial nunca se anula, se W de T0 não for zero, então W de T é diferente de zero para todo T no intervalo I. Para demonstrar esse fato, a gente sabe que W é y1, y2' menos y', y2, que é aquele determinante lá. Derivando, a gente vai obter W' de T igual a menos A de T, W de T. E isso vocês podem verificar aí. Isso significa que a função W de T satisfaz a equação linear de primeira ordem W' de T mais A de T, W de T igual a zero. E essa equação a gente já sabe resolver. A solução é exatamente isso que está aqui. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a redução de ordem pelo método de D'Alembert. Até a próxima.